Distribuição de cestas básicas, e nós aceitamos e estamos abertos a doações de gêneros não perecíveis. Como também temos a distribuição trimestral de enxoval do bebê, também estamos receptivos a doações para preenchimento do enxoval. Temos diversos cursos na casa, que acontecem sempre às terças-feiras, a partir de 19 horas. Desde o inicial até o último, que é o extra. As inscrições estão abertas. Vamos também convidar os internautas para curtir e comentar o que foi exposto aqui nesta tarde. Então vamos iniciar com a leitura de um texto do livro Fonte Viva. Escolhemos o subtítulo Ergamo-nos. Quando o filho pródigo deliberou tornar os braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lado da terra. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado, através dos seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede reforço. Panorama dos cisnes pede ascensão. Se aspirarmos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Após a leitura do texto, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscarmos a nossa conexão com a espiritualidade superior, abrimos os nossos corações, as nossas mentes, para ouvirmos os ensinamentos do Mestre. A começar, invocando o texto, que sejamos, cada um de nós, seja o filho pródigo, voltando ao lar, buscando o Mestre amado, buscando o aconchego do lar e o conselho sábio dos nossos pais. Quanto tão distantes esses conselhos ultimamente para a juventude atual. Que invoquemos o Mestre amado através dos seus mensageiros de luz, para que possam inspirar a todos os jovens, em especial o dia que comemoramos na Terra, o Dia das Crianças, para que elas possam ser orientadas, acalentadas e assistidas pelo alto, porque o futuro da humanidade depende delas e de cada um de nós. Por tudo isso, amado Mestre, que também pedimos que inspire o nosso irmão Marquinhos, palestrante desta tarde, para que possa trazer o de melhor possível. Em teu nome, com a tua permissão, amado Mestre,
Damos por iniciados o trabalho. O tema de hoje é baseado na religião dos espíritos, no livro A Religião dos Espíritos. O subtema, que é o tema de hoje, é a palavra aos espíritas, pelo nosso companheiro e confrade, irmão Marquinhos. Vocês acreditam em espíritos primeiro já? Acreditam? Vocês acreditam na interferência dos espíritos na nossa vida? Vocês acreditam na evidência? Rapaz, eu estou vendo cada obsessor, nessa última fileira aí, está cheio de obsessores esperando vocês sentarem aí. Quem está sentado aí está sujeito ao ser obsidiado, viu? Corre logo, ainda dá tempo. Corre logo. É uma pergunta que eu faço à minha vida. São adeptos que os últimos serão os primeiros. Vai entrar na fila, vai entrar na fila para pagar as contas lá. Vai ver que se os últimos serão os primeiros, os serão os últimos mesmo. Mas, brincadeiras à parte, que bom estar aqui em Japão mais uma vez. E nessa tarde em especial, primeiro que eu entrei e vi essa mesa decorada aqui, eu lembrei do Dia das Crianças, né? Aliás, dentro da porta já encontrei com Ana, Jefferson, a Juventude Espírita André Luiz, da Sociedade Espírita André Luiz, está aqui presente hoje, fazendo atividade nessa parte aqui de fora. Então, a minha vontade é assim, vamos suspender a atividade da palestra, vamos brincar, porque eles prepararam boliche, caça ao tesouro, amarelinha, estão construindo uma maquete, aí eu digo, gente, é tudo que eu quero na vida, eu acho que eu vou abandonar vocês, e vocês se viram por aqui com o tema da tarde, eu vou lá brincar com a galera, pode ser? Vocês me liberam? Rapaz, ele cortou meu barato, Vai ser preso. E aí já me disseram isso, você está dentro do quartel, velho. Aí vai ser complicado. Mas Me libera depois. Me libera depois, né? Aí vai acabou. Mas é uma valorização. Eu estou na ação organizadora desde a minha vida inteira, né? Então toda vez que eu vejo isso assim, não me preocupo com quantidade não, sabe? Toda vez que eu vejo brotar uma criança, um jovem, quando foi trazida a questão dos jovens, próximos finais de semana, os 2 finais de semana, eu estarei com a Juventude Espírita em Baixa Grande, encontro de juventude da Norte Chapada, e na semana seguinte, encontro de juventude da região do Sertão. Então tem muitos jovens fazendo coisa boa, construindo coisas boas. Tivemos em abril encontro de juventude em Alagoas, Bahia e Sergipe. Então as coisas estão acontecendo e a gente precisa tomar conhecimento e se informar para poder fortalecer esse movimento juvenil. E agora eu pergunto, quem é criança aqui? Eles estão falando aos espíritas, né? Quem é criança aqui? Levante a mão. Ah, sim. E o resto? Está passadinho mesmo? Todos nós mantemos a alma de criança. O que é a alma de criança? É a ingenuidade, é a verdade, que uma criança, ela escolhe se gosta ou não gosta, ela é muito sincera. Então, lembrando até a passagem do Evangelho, deixai vir as minhas criancinhas, né? Onde Jesus as compara àqueles que estão na terra na infância evolutiva, mas que precisam dar o passo seguinte. Então, somos nós. Então, esse tema, a palavra dos Espíritas, é direcionado a cada um de nós. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Não, porque a maior parte desse cara aqui eu já conheço, né? Primeira vez? Oh, seja muito bem-vinda. Você mora aqui por perto? Então eu vou tomar café em sua casa quando sair daqui, tá certo? Agora não tomo café, não tomo leite, você vai se virar. Pronto, fechou, tomou um chá. Seja muito bem-vinda. Ela não chegou a hora para ver as atividades aqui. Depois tem estudo aqui dia de terça-feira, tem as palestras no sábado, tem um bocado de coisa aqui para você depois tomar conta. E seja bem-vinda. Já estou dando as boas-vindas. Sou visitante também, viu? Mas seja muito bem-vindo. Eu pergunto isso porque às vezes eu costumo me empolgar e aí vou aprofundando demais. Então, se por acaso tiver algo que você não conheça, pergunte, a gente esclarece e depois volta. Todo mundo vai sair aqui entendendo o mínimo possível, que a palavra é aos espíritas. Então a gente não está preocupado com aprofundamento, a gente está preocupado com entendimento. Isso é o que mais vale, por isso que a doutrina espírita é educativa, né?
Nossa, muito leve aqui. É igual a minha evolução, viu? Passou aí. Desde o começo do doutrina espírita, quando Kardec conversa com os espíritos, recolhe as mensagens, é dito a Kardec que o espiritismo é a revivescência do Evangelho. Inclusive cita uma parte do Evangelho que é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, só Lucas escreveu. Ele apresenta para nós como eram os cristãos primitivos, como viviam, o que cultuavam, qual era a meta e o objetivo deles, e o que mais chama a atenção é que, como eles eram reconhecidos, por muitos se amavam. Nada pertencia a ninguém, tudo pertencia a todos. Era uma verdadeira comunidade fraterna. Então, quando a doutrina espírita chega, os espíritos nos chamam a atenção que a gente precisa retomar o Evangelho. Retomar a jornada do Cristo para que entendamos, por isso que é um compromisso, a nossa responsabilidade enquanto espíritos espíritas. Rever o Evangelho na sua origem, esquecer os preconceitos, contextualizar, trazer do Evangelho que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, como é que é hoje. Se vocês encontrassem com Jesus no ônibus, o que é que vocês iam fazer? Vocês iam se ajoelhar para Jesus, iam ficar assustados, ou iam bater um papo com Jesus? Jesus, preciso de uma ajuda aqui, me esclareça isso não era. Ia ser por aí, rapaz, eu ia tirar um bocado de dúvida de Jesus, viu? Ele está dando risada, mas eu já pensou com Jesus aqui? Rapaz, Públio Levo, conta com Jesus, velho, ele não pergunta nada ao cara. Se fosse eu, rapaz, eu tinha uma lista de perguntas para fazer. Então, se hoje se encontrasse com Jesus, e aí veio uma brincadeira, eu tenho um amigo que é adventista, 7º dia, que ele disse que eu não vou ser salvo, porque eu não acredito que Jesus vai voltar. Aí eu fico perguntando para ele, mas Jesus não vai voltar, até um dia que eu esclareci para ele. Pare com isso, mano. Por que Jesus não vai voltar? Porque ele nunca foi. Ele, como é, Jesus sempre esteve comigo, meu amigo. Ele nunca foi, então ele não tem por que voltar, porque ele não foi, ele continua ao meu lado. Aí eu citei ela para a passagem do Evangelho. O que é que ele disse? Quando uma ou mais pessoas estivessem reunindo o seu nome, lá ele estaria. Então, estou reunindo eu, meus anjos de guarda, meus obsessores todos, para que Jesus esteja próximo de nós. Então, a primeira responsabilidade nossa, espíritas, é retomar o cristianismo primitivo. É tentar entender o que era, o que significa caridade. Caridade não é dar, é doar-se. E muitas vezes a gente não tem o que dar. Isso aqui provavelmente são doações de várias pessoas, mas se eu não tivesse dado nada disso aqui, eu seria menos cristão, menos espírita? Não. Eu poderia estar doando o meu tempo, doando os meus pensamentos, as minhas orações. Então, religar-se ao antigo cristianismo, ao cristianismo original, é o primeiro aspecto que nós espíritas devemos estudar. E é interessante quando a gente vai buscando o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é diferente do Novo Testamento, ele só está organizado de forma didática. O que foi os Espíritos fizeram? Juntaram temas parecidos, colocaram no mesmo capítulo, mas é o Evangelho, é o Novo Testamento que está ali, com a participação e comentários de espíritos. Então, traz a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui, quem tem o Evangelho em casa, quem faz o Evangelho no lar aqui? E quem não faz, falta de oportunidade, não sabe fazer ainda, porque quem faz o Evangelho, continua com a mão levantada aí, por favor. Porque quem não faz, procura essas pessoas que já fazem e se interessa como é que faz. É 10, 15 minutos dentro de casa. Agora, quem gosta de ler o Evangelho? Agora, quem gosta de estudar o Evangelho? E quem gosta de vivenciar o Evangelho? Aí o bicho começa a pegar. Aí começa a ficar mais sério. Não é verdade? Então a proposta nossa é que a gente leia, estude e vivencie. Óbvio que eu não vou vivenciar no ritmo que Jesus trouxe para nós. Eu estou no meu nível evolutivo, né? Cada um aqui está no seu quadrado, cada um vai fazer o pouco melhor possível nesse processo evolutivo. Então a primeira proposta é que a gente assuma essa responsabilidade de rever o cristianismo primitivo, o mérito funcional dos verdadeiros cristãos. E nós temos alguns desvios na vida, né? O cristianismo, no método primitivo, na Idade Média, teve algumas distorções. Começou a disseminar tempos numerosos, maravilhoso, quando Paulo foi aos gentios, né?
e foi divulgando a Boa Nova, maravilhoso, fundou várias igrejas, mas ele fica se perguntando, o que é melhor a gente ter? Templos de qualidade ou templos numerosos? Porque tem muito tempo aí que, qualidade, eu digo muito sempre, que tem tempo aí que é atacado de Jesus, é atacadão de Jesus. Tem atacadão que fazer a feira, tem um aí que vende Jesus por atacado, né? Vende um bocado de coisa que diz que era origem cristã e vai vendendo, ganhando dinheiro, e aí onde está Jesus nessa história? Ou então muitos que se apregou líderes espirituais de várias crenças e religiões, e as suas atitudes são completamente opostas ao que Jesus traçou lá no cristianismo primitivo. Não preconceito, né? Acolhia a todos, ele entregava a cada um o dever e o direito de curar-se. Não fui eu que te curei, mas a tua fé que me curou. Há 15 dias eu fui chamado numa escola particular, no Colégio Módulo, para falar sobre a importância da fé. Me surpreendeu muito. Um colégio particular, não religioso, estávamos eu como espírita, tinha um senhor muçulmano, tinha um judeu, tinha um rapaz protestante e tinha um outro, um mais jovem inclusive, que era da Umbanda. Mas interessante, quando as discussões religiosas, elas vertiam no mesmo ponto. Porque o que é que separa exatamente os nossos? Cada templo está buscando posse da autoridade. A minha religião é a melhor religião. Se você não está comigo, você não encontra Deus. Então ele vai se perdendo nessa história. Intolerância é a matriz do fratricídio. Gente, eu vou buscar o que era fratricídio. Eu botei lá a Revolução Dicionária. Matança entre povos da mesma raça. Se a gente for olhar a questão da intolerância religiosa, primeiro, quando os cristãos começam a matar os protestantes, a rainha da França, né, mandou acabar com todos os protestantes. Quando o catolicismo também manda os seus cavaleiros templários acabar com os outros que não tinham a mesma religião, e com a autoridade do bispo. Ou seja, se matou um que não é católico, você está salvo. Então se utilizou da palavra dessa boa nova para cometer-se muitos desatinos. E a questão da religiosidade foi se perdendo, porque que quando nasceu a doutrina espírita, os séculos das luzes, a filosofia toma conta e a religiosidade vai lá para trás, para o último estágio, porque houve uma descrença na religião. As pessoas não acreditavam mais na religião. Aí nasceu a Revolução Industrial, veio a ciência tomando pé importantíssimo, mas onde está a religiosidade, a ligação com a divindade? Se perdeu. E aí, na sequência, é uma reconquista de todo o processo da ligação com Deus, que é o religare, né? Então, as religiões vêm buscando ligar-se novamente a essa divindade o tempo inteiro. Nós deixamos um período aí, onde chama-se o período das trevas, né? A Idade medieval é conhecida na história como o século das trevas. Dentro da história foi o pior momento da humanidade, em todos os seus aspectos, né? As guerras santas, as guerras por domínios, por poder, as matanças, podia se matar, a questão dos nobres e as castas que eram relegadas, não podiam nada. Então foi o pior momento da história e com isso a religiosidade perdeu força. Então nós vamos retomar esse processo de conquista das pessoas, que somos espíritos, então precisamos estar ligados a essa questão da religiosidade. E aí somos assim chamados à tarefa de restauração e da paz. De que paz nós estamos falando enquanto espíritos espíritas? É a paz do mundo? Não. É a paz do mundo como consequência da paz em mim. Por isso que Nando Cordel tem aquela música, ele diz que a paz do mundo começa em mim. A gente não está em paz, mas quer que aconteça a paz. Fui surpreendido ontem, né, pela escolha do Prêmio Nobel da Paz. É uma pena a causa, mas a forma como foi feito, eu fico meio indignado. Eu sou uma pessoa que fico ligado às coisas, mas
tem seu tempo, e a justiça divina corrige tudo no seu tempo, eu acredito muito nisso. Quantos personagens nós temos que cultuam ao Pai de forma tranquila, né? E a pessoa que foi eleita, mas são as falhas humanas, né? Os espíritos ainda imperfeitos somos nós, então estamos nesse processo. Sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros, e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. Uma água parada apodrece. Então eu posso, aquela síndrome de Gabriela, quem conhece aí? Quem conhece, levanta a mão. Síndrome de Gabriela revelou a idade. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, eu sou um ser divino, DNA divino, então eu nasci para felicidade, para pureza, para tornar o espírito puro, e é isso que eu quero. O tempo que eu vou levar para conquistar isso, não sei, mas eu estou buscando isso. Então essa cultura, essa coisa de ficar parado, esperando, o sofrimento faz com que eu evolua. Eu prefiro evoluir pelo amor, viu? Do que pela dor. Então a gente tem que buscar sempre a possibilidade de evoluir com coisas boas e acreditar, todo dia a gente faz algo bom. Você estava falando ali de deixar a sua filha, né? Que coisa melhor, eu estou vovô há 40 dias, viu? Então se babar alguma coisa aqui, entenda, é o processo. Nada mais lindo do que uma criança estar despertando na existência e que há o esquecimento do passado, e que depende de nós essa orientação. É começar a moldar uma massa, uma argila disforme em algo que tem uma forma. Então é isso que nós estamos buscando aqui, é trazer este espírito que retorna, saia dessa inércia, dessa parada, comece a construir uma vida nova nesta existência atual. E depende de mim, de nós. Eu costumo dizer, quando eu faço reunião com um grupo de família nas casas espíritas, as pessoas dizem, porque eu trago meu filho, meu neto, perto de ação, você é responsável apenas pela criança que você traz? Claro, não, você é responsável por todas as crianças. Então você ser pai, tio, tia, irmão, avô, toda vez que você encontrar alguma criança, lembre que pode ser seu irmão, seu filho. Então o que você pensa quando você vê uma criança? É sair deste pântano, sair dessa situação de parada, e o que é que eu posso fazer? E aí, é imprescindível estudar, educando e trabalhar, construindo. A gente faz ao mesmo tempo. A gente estuda e o pouco que eu sei, já passo para outro que nada sabe. Ou o que eu não sei, vou perguntar àquele outro que já sabe um pouco mais. Tem coisas que eu sei mais, tem coisas que eu sei menos, tem coisas que você sabe mais, tem coisas que eu sei menos. Então essa união de coisas é que vai fazer que a gente tenha um conhecimento e a gente vai educar-se, educando-se. Eu já acrescentei aí, educar-se, educando-se. É participar do projeto de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, eu preciso me educar no processo para conseguir educar alguém. Ninguém dá o que não tem. Então, a proposta. E outra, trabalhar construindo. Tem gente que o trabalho é acabar com a vida dos outros, é desmerecer os trabalhos dos outros, porque eu tenho que construir sempre algo. Eu aprendi na minha adolescência que o maior desafio que eu tenho na existência não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Guardei isso desde a adolescência, vi de juventude espírita. Então eu guardei isso a minha vida inteira. Eu tenho que ser melhor do que eu a cada dia. Mas não é ser melhor do que eu. Minhas filhas, quando eram pequenas, eu tinha uma brincadeira com elas, e eu que levava elas para a escola, minha esposa trabalhava em hospital, então saía cedinho. Então eu que arrumava, imagine como era o cabelo dessa minha filha, né? Carro de cavalo todo dia. E aí eu acordava cedo, chegava para a escola desse assim, olha para o espelho e diga assim: eu hoje estou mais bonito do que ontem. Eu dizia para mim, até que um dia a mais velha me perguntou: meu pai, por que você faz essa brincadeira com a gente? Eu disse para ela: vem cá, quando você se olha no espelho, isso nós estávamos na evangelização, né? O que é que você vê? Eu vejo o espelho, eu vejo o espelho. Pô, não é esperado, essa resposta, mas foi melhor do que eu esperava.
E como espírito, a gente evolui a cada dia. Então, desde que a gente olha no espelho, quando eu cheguei, ele disse: estava mais bonito que ontem. Foi o que eu disse: verdadeiramente, estou mais bonito que ontem. Mas a gente não olha para o físico. As ruas vão aparecer, os cabelos brancos estão aparecendo, mas nem por isso eu vou me tornar feio. Porque algo em mim está melhorando a todo dia. Eu estou me educando a todo dia. Quando eu lido com as crianças jovens, e eu, graças a Deus, me deu uma saúde ainda, eu consigo viajar muito, participar dessas atividades todas. Cada dia eu volto mais alimentado. Cada encontro desse eu volto mais alimentado. Quando eu escuto dessa galera jovem, que tem ideias, gente, que me surpreende, que a gente costuma pensar que a juventude de hoje não tem brilhantes ideias, tem muita coisa boa, se a gente oferecer esse espaço. Nós estamos com um projeto a ser aprovado, que é a formação de jovens palestrantes. Nós vamos fazer uma formação com os jovens do estado da Bahia, para que tornem esses palestrantes jovens ainda. E não, eu comecei a fazer palestra jovem, então quero que eles também façam isso, tenham a oportunidade de fazer palestras jovens aqui, 17 anos, 16 anos. Eu vi participei do seminário do Canteiro de Fraternidade, aniversário do Canteiro de Fraternidade, um jovem de 12 anos. Ele precisava de orientação? Claro! Mas ele se propor a fazer uma atividade na frente, no aniversário da casa, na frente de tanta gente, para mim já é um mérito maravilhoso. Então nasceu essa ideia de formação de jovens palestrantes, que nós vamos apresentar as casas espíritas, não um piloto, então serão reduzidos de jovens ainda, mas a gente quer lançar isso para que o movimento espírita acolha esses jovens nas suas casas fazendo palestras. Então a gente vai contar com todas as casas espíritas. E aí vemos essa imagem de Jesus. Quando a gente imagina se a gente encontraria Jesus com essa imagem do ônibus, provavelmente não. Tem uma passagem que Jesus marca com o cidadão que ia encontrar com ele a casa dele. Ele prepara um jantar do melhor, tudo arrumadinho, e nada, Jesus não apareceu. Bate uma moça na porta com uma criança, ele pega, oferece comida na mesa, essa pessoa vai embora, ele sai a roupa quando Jesus não encontra, quando o cara com frio, dá um casaco, e vai pensando um cara de coisa. Quando ele volta para casa, vai dormir na oração, esse Jesus, eu preparei tudo e você não apareceu. Ele vai dormir. E Jesus aparece em sonho, diz o que é ele? Ele estava em cada um desses que foi ajudado. Então hoje em dia, nós também, nós somos considerados Cristo. Como é seu nome aqui? Que está assim, seu nome mesmo? Lorena. Ah, só podia ser, que nome bonito, maravilhoso. É o nome da minha filha, que é mamãe há 40 dias. Então, Lorena, eu poderia considerá-la como Lorena Cristo? Sim. Por que significa Cristo? Escolhido. E quem de nós não é escolhido por Deus para a tarefa? Então, quando diz assim: não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converteres o fenômeno em fator da própria servidão a cidadelas de sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo. Atenção. A gente não tem que desprezar nada. Por isso, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, contempla o item a aliança da ciência com a religião. Mas a gente não pode andar separado. É um equilíbrio. O próprio Evangelho diz que é um pássaro que precisa das duas asas, né? Que é o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual na lei do progresso. Então nós precisamos desse equilíbrio. Então precisamos nem tanto de um lado, nem tanto do outro. É o equilíbrio. Precisamos viver essas duas experiências sem valorizar a ciência. Imaginar-se que, por exemplo, hoje vacinas. A vacina é importante para as crianças. E a gente precisa valorizar isso, cuidar disso. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Coqueluche está voltando ao Brasil depois de mais de 50 anos, afastada do Brasil. Então a gente precisa rever o quanto a ciência e a realidade trabalham juntas, para que a gente consiga, quando a gente faz um atendimento fraterno na casa espírita, e a pessoa precisa de um atendimento médico, ela é encaminhada no atendimento médico também. Preciso que a gente cuide da alma e também do corpo. E isso é uma das propostas de cuidar do instrumento que é decisivo para o nosso processo evolutivo. Então a gente não pode viver só no intelecto e achar que está salvo.
Tem pessoas também que fora da caridade não salvação. Faz qualquer caridade porque tem que evoluir. Se eu não fizer caridade, eu não vou salvar. Não é esse o conceito. Também não é isso. Né? E aí vai. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Há muitos anos atrás, num desses congressos espíritas do estado da Bahia, nós tivemos um fórum com a juventude. Nós estávamos trabalhando virtudes no sábado pela tarde e teríamos um novo encontro com a juventude no domingo pela manhã. Então, dentre as virtudes, cada um sorteou uma virtude e ele tinha que trabalhar durante a noite toda e durante o dia, até o momento do encontro, que seria 10 horas da manhã, e dizer como ele venceu essa virtude. E um jovem se apresentou e disse assim: qual foi a sua virtude? Paciência. Diga aí, conte que foi. Disse assim: rapaz, não deu certo não. Por quê? Porque o que mais me apareceu, quando eu me abri a paciência, foram formas de eu perder a paciência. E aí, o que vocês acham disso? A gente só aprende as coisas praticando, fazendo. Aí depois que ele foi entender que a gente perde as coisas, mas não chega da forma que a gente quer. Então ele entendeu que para ele aprender a ter paciência, ele precisava ter uns desafios de busca dessa paciência. Como é que eu vou saber se eu sou paciente ou não se eu nunca sou testado? Então foram os testes que apareceram para ele conseguir ter a paciência. Então, mansidão, herdemos do Cristo a esperança operosa. E eu acredito que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Às vezes eu pergunto assim: Marquito, você disse isso ontem e hoje sua irmã desencarnou. Eu digo: isso significa que o dia de hoje está sendo pior do que o de ontem? Não. Por sinal, hoje seria aniversário dela, 11 de outubro. Significa que foi pior? Não. É o processo da vida. Onde está aula de ciências, a gente nasce, cresce, vive e morre, né? Isso que aprende ciências. Então, o corpo foi feito para isso. Vai ter um dia que não vai ter mais necessidade do corpo e vai descarnar. Eu só lembro, parece que eu fiz sobre morte, estava com a plateia cheia, quando eu falei, depois de olhar para uma pessoa específica, que você vai morrer. A moça ficou esperando terminar a palestra para conversar comigo. Moça, você viu alguma coisa em mim? Sabe quando eu vou morrer? Eu não olhei, eu olhei para uma pessoa e falei. Então todos nós vamos morrer nesse processo, mas a gente precisa, a esperança, eu tenho certeza que eu vou morrer melhor do que eu estava quando nasci. Posso não ter sido reencarnacionista completista, como diz André Luiz, consigo cumprir 100% do que se propôs de encarnação, mas eu tenho certeza que já fiz muita coisa boa, eu vou valorizar as coisas boas que eu fiz sim, então eu vou com certeza sair dessa encarnação melhor do que entrei. Não tenho a menor dúvida disso. Todos nós sairemos aqui melhor do que entramos. A gente cresce, nem que seja 0,00000000001%. A gente cresce. Então vai sair daqui melhor. Imitemos o Cristo, caridade pura. Estava na atividade com cursos aprofundados sobre o bem e o mal. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês encontram um cego pela rua? Aqui tem, né? Inclusive calçados, tudo. E aí vocês pegam essa pessoa pelo braço e levam a atravessar. Essa pessoa diz assim: eu não preciso. Aí você sai indignado: pô, eu queria ajudar, e o outro é mal criado, não quis, não teve nem gratidão, disse que não precisava. Será que a sua proposta de pegar no braço dele e obrigá-lo a é caridade? Ou a caridade seria perguntar: quer ajuda? E eu dizer: não, muito obrigado. Pronto. A maior caridade é você respeitar o outro, não extrapolar os limites da sua liberdade adentrando a do outro. É você perguntar: você quer? Você pode? Gente, obrigado a tal e tal. A gente às vezes, por isso que a esmola no Evangelho é trazida como algo que seria uma degenerescência do ser humano, né? É você dar esmola, porque dar esmola é fazer o bem ao outro. Um amigo desse grupo de estudos comentou que ele fez trabalhos sociais aqui nas Sete Portas, né? Distribuía período de frio, tinha roupas, não sei o quê. E aquela confusão, ele percebeu que um senhor não levantou. Não levantou, o tempo que eles estavam lá, meia hora que eles estavam lá, que eles iam lá, esse senhor não levantou. Antes de sair, ele foi lá perguntar: cara, o senhor não quer nada disso, cobertor? Não. Aí ele virou as costas e embora ela vai assim:
o que eu preciso, vocês não têm para me dar e não me ofereceram. Aí ele voltou e perguntou o que é que o senhor precisa e que nós não temos para lhe oferecer. Uma conversa, um abraço. Então, qual é a maior caridade nesse momento? É você conversar com esse cidadão, oferecer ele um cobertor porque está frio. Ele precisa de uma conversa, um diálogo, um bate-papo. Para ele é muito mais importante o calor humano do que o calor de um cobertor. Então, tenhamos no Cristo exemplo. Ele é nosso modelo e guia. Não significa que eu já faça o que Jesus faz, mas que eu possa me propor a, não como Jesus fez, que no tempo dele era espírito, individualidade, eu não vou conseguir fazer nunca igual a Jesus, porque eu sou espírito, individualidade, mas eu posso usá-lo como modelo de guia e seguir essas referências, e como espírito alguém perguntar qual seria o máximo da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo. Então não podemos ser proselitistas e dizer que a doutrina espírita é a melhor religião. Já me perguntaram e disse que não. E a pessoa fez, aí uma outra pessoa, mas você não é espírita? Ele me faz a pergunta, para você, Marquinhos, é a melhor religião? Eu disse, para mim. Porque aceita o doutrina espírita, compreende, estuda o doutrina espírita. Então a primeira coisa para o espírita chamar a atenção, sigamos o Cristo, gente. Ele não criou religião nenhuma. Ele mostrou os passos a serem dados. Cabe a nós seguirmos esses passos e fazermos o melhor possível que pudermos para conseguir seguir este Cristo, né? Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos nossos princípios. Nas últimas pesquisas do IBGE, aponta que o espírita é o grupo mais intelectualizado. Intelectualizado não significa ser individualista, mas é porque o espírita é educativa. A gente não tem dogma, você segue isso sem questionar. Não, tudo pode ser questionado desde que você estude e esteja fundamentado para tal. Então, isso já reverbera em que o espírita, ele é um ser estudioso de si mesmo, no caso do autoconhecimento, ou da própria crença e da questão de outras crenças que envolvem. Porque a gente acaba estudando várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem a ciência, a filosofia, a religião, a gente estuda tudo, a gente consegue ter uma visão muito mais abrangente, muito mais ilimitada, melhor do que a demais? De jeito nenhum. Cada um vai se achar no cada qual. Eu tive uma jovem de 15 anos, que os pais vieram me dizer que ela não queria mais ser espírita. Em uma conversa, eu vou conversar com ela, nessa conversa com ela, eu pedi aos pais que encaminhassem ela à Igreja Batista. E os pais fizeram isso. Ela se deu bem na Igreja Batista, maravilhosa, os pais continuaram espíritos, não tem problema nenhum. Tem que se achar onde a gente melhor estiver. Pergunta, às vezes a pessoa vem de outros lugares, mas qual é a melhor casa espírita que frequentar? Você mora onde? Eu vou indicar mais perto de onde essa pessoa mora. Mas não tem melhor casa espírita. Como, por exemplo, eu conheço pessoas que moram em Estela Maris e frequentam o centro em Brotas. É uma contramão, mas há uma afinidade. Então a gente se acha onde melhor estivermos. Não existe melhor nem pior nesse processo. E há algumas dicas, né? Nós estamos aqui no curso pré-vestibular. Não basta a fé para vencer. Nós precisamos da fé raciocinada. Nós precisamos entender o porquê da fé. Foi o que eu trouxe dessa descoberta. E é interessante, os jovens foram assim, muitos me procuraram para conversar sobre essa coisa da fé, para tentar entender que a primeira pergunta que eu fiz na apresentação é: quem é que não tinha religião? E aí muitos levantaram, isso significa que vocês têm menos fé do que os que têm religião? E aí comecei a debater sobre essa questão da fé, que a fé, ela vai além da questão da religião, ela tem a ver com religiosidade. E aí expliquei eles o que era religiosidade. Muitos vieram perguntar como podemos ser religiosos sem ter religião. E aí eu fui explicando a cada um deles que as escolhas, muitas vezes a questão familiar, e aí vai abrangendo todos esses processos. Conflitos estéreis. Maria era virgem ou não era? Vamos ter uma discussão aqui agora? Vai mudar o quê? A referência que foi Maria, mãe de Jesus. O que vai mudar na nossa existência é entender que ela era
se ela era virgem ou não. É uma questão materialista, gente. Vou discutir isso. O que me interessa é a personagem, a importância dessa personagem. Ponto final. Fanatismo dogmático. Olhe bem, se você não rezar todo dia de noite, você vai para as zonas inferiores. Você vai sofrer. Ou reza, ou vai para as zonas inferiores. Ou você está na frente e está livre da obsessão, ou você está atrás e está sujeito à obsessão. Não existe isso. Então, essa coisa do dogmatismo é isso. Não é. Se a gente analisar quem é melhor no mundo, será que eu que tenho uma religião, que divulgo a religião, uma pessoa que faz o bem aí, sem nem prestar conta a ninguém? Alô, que descobriu a pureza na África, ele se juntou à Fraternidade Sem Fronteiras, inclusive foi criada por um jovem que foi espírita na Juventude Espírita em Minas Gerais, Wagner Moura, que não é o ator, né? Mas ele foi acompanhar uma senhora, visitar uma senhora muito distante que estava passando fome. E ele chega a essa senhora, a senhora não enxergava, e aí ele se encanta da senhora, porque ela diz assim: eu não estou agradecendo a comida, eu estou agradecendo por vocês terem lembrado de mim. E aí ele é tocado por essa história, ele narra e se emociona quando ele conta essa história. Ele foi lá para oferecer comida, e eu disse: mais importante para mim não é a comida, é vocês estarem aqui. A pessoa estava passando fome. Então a gente vai despertando para essas coisas. Todo ano de ouro, a gente lembra de quando Moisés sobe a montanha para receber o decálogo, quando ele volta, construindo um bezerro de ouro, né? Se foi só ele dá uma folguinha para o povo, rapidinho voltou a uma crença materialista. Exotismos, gente, não precisa inventar coisa não. Se você não for de roupa branca para o passe, você não vai ser beneficiado pelo passe. Se a mesa não, se a toalha não for branca, está cheio de pirulito aqui no coração. Não há casa espírita. Se não for assim, se não for assado, não vamos inventar moda não, gente. Vamos ser simples e puros, na originalidade. Eu recebi um telefone de uma amiga lá de Belém do Pará, que ela está vendo um conflito. Eles estavam tentando implantar uma juventude espírita num bairro muito pobre de Belém, e uma pessoa disse assim: se você estiver com essa roupa, você não vai entrar na casa espírita. A pessoa disse: tá bom, então não vou entrar. Aí a gente questiona: não é um processo educativo que vai aos pouquinhos educando o ser? Como você proíbe? Caetano Veloso é um lorde em relação a isso, que é proibido proibir. A gente acolhe, educa e mostra as possibilidades, outras grandes possibilidades. Há muitos anos eu e o André Mancini fez um projeto que era a relação da música com os centros de força, com os chakras, né? E a gente descobriu uma coisa interessante: o noturno de Chopin, escutado por várias pessoas, algumas odiaram, outras amaram. Por quê? Era o que a música lembrava a cada um deles. Então não existe o certo e o errado. A gente vai no processo de educar essas pessoas, educando-se. Perturbação fantasiada de grandeza intelectual. Aí eu venho aqui cheio de pompa, falo difícil, aí chega no final da atividade, isso aconteceu. A gente fez uma pesquisa de trabalho doutrinário em algumas casas espíritas, que tinha um questionário, que era tipo entrevista, né? Algumas das pessoas só respondiam outras entrevistadas. Uma senhora se propôs a ser entrevistada, essa que achou a palestra do cidadão linda e maravilhosa. Aí narre pra gente, foi que a senhora entendeu? Não entendi nada, ele usou a palavra muito difícil. Atingiu naquela pessoa? Não. Então a gente tem que ter um cuidado também de como a gente vai trazer. Bajulação. Mas sabe lá, você vem para o centro espírita, ao vir para o centro espírita, elas estão abertas. As pessoas chegam, não, você apresenta o que é, porque a gente não pode perder a oportunidade. Dizer o que é espiritismo, porque tem muita gente falando que espiritismo é isso, que é aquilo, mas você não sabe nem o que é espiritismo. Eu fui batizado de uma prima de minha esposa, e aí o padre, no meio da batizada, eu fazer e falasse mal do espiritismo. Aí eu esperei todo mundo sair, aí eu falei: ele: não, pode ir embora, vou conversar com esse padre. Moço padre, pode ter falado? Claro,
o senhor falou do Espiritismo, isso. Pois é, nem queira conhecer. O senhor conhece não? Não, nem quero conhecer. Como é que o senhor fala tão mal de algo que não conhece? Aí você é espírita, só. Agora você tem um pouquinho de decência e educação, ele pode começar. E eu vou explicar o que é o Espiritismo. Ele não quis. Já um padre do Cairu, esse era mais espírita do que eu, tivemos uma conversa longa, ele estava para se aposentar, tinha pedido ao Vaticano na aposentadoria, e ele foi me contando as histórias da vida dele no convento de Cairu. E ele narrava trechos do Livro dos Espíritos. E aí eu tive curiosidade. Eu disse a ele, eu sou espírita. E reconheci alguns trechos. Pois é, eu li todos os livros do Espiritismo, gosto muito deles. Gosto e uso nas minhas práticas, nas minhas orações, coloco os conceitos. Então ele vê a diferença de um e de outro. Por isso que Kardec lançou o que é o Espiritismo, que tem o diálogo dele com o cético, com o religioso, e que ele diz assim, não fale o que você não conhece. Mensagens de terror, parece aquela coisa, se você sair daqui, o homem do saco vai lhe pegar. Se você não for para a casa espírita todo dia tomar o passe, você vai ser obsidiado. Para quê? Isso é educativo? A gente ainda vive na época medieval que as pessoas eram levadas à religião por medo? Não, as pessoas, por consciência, por perceberem-se importantes com essa ligação através da religiosidade. Profecias mirabolantes. Vocês, se sentarem aqui na frente, na próxima vez que eu vier para a palestra, vocês vão ser muito mais beneficiados, não terão mais obsessor. E aí? Eu posso cumprir isso? Não posso. Com promessas nenhuma. Vamos oferecer a verdade, a doutrina e acabou. E aí Kardec, incluímos as bases codificadas por Allan Kardec. E eu gosto de chamar a atenção da palavra codificadas. Eu estava na livraria, lá em Brossa uma vez, no Gotham Center, hoje não tem mais, era cultura, e o cara me perguntou, que livro é esse? Eu disse, não, é a Bíblia dos Espíritas. Foi o cara que criou o Espiritismo, foi um homem chamado Allan Kardec. Aí quando a pessoa saiu, né, aí eu fui explicar a ele o que era, como é que tinha sido a doutrina espírita, que ela foi codificada, organizada por Allan Kardec. E aí, ok, passou-se o tempo, eu, de vez em quando, ia almoçar no Gotham Center, aí ele me viu almoçando, saiu e foi falar com ele. Moço, eu vou lhe contar uma história. Depois daquela explicação que o senhor me deu, eu já vendi uns 100 livros desses. Porque ele agora tinha consciência do que era a doutrina espírita. Então, muitas vezes, nós precisamos retomar. Na evangelização, a gente sempre, por tempo em tempo, a gente retoma estudar a codificação. Ela traz sempre como base na evangelização infanto-juvenil. Então, a gente vai lá e volta, vai lá e volta, usa sempre de questões da doutrina dos Espíritos para chegar nos temas comuns, ou o que está acontecendo, a gente traz e consolida com a doutrina espírita. Nós tivemos um desafio no grupo de estudos, que a gente lançou no primeiro dia de atividade. Vocês vão escrever um grande desafio, no grupo de estudos básico, que é o ESD, o primeiro tomo, né? Ok, coloca a nota no papel, desafio, coloca o mesmo desafio em 2 papeizinhos. Eu peguei, grampeei 12, fiquei com um, pode ser o nome. Fiquei com um e entreguei o outro. O que vocês vão fazer? Durante o ano, vocês vão vivenciar esse desafio e vão tentar achar na doutrina espírita algo que seja uma luz para superar esse desafio. E sempre ia lembrando, no final do ano, trouxemos de volta. Mais de 90% das pessoas tinham tomado consciência do quanto o Evangelho é importante para a resolução de todos os desafios que eles tinham narrado. Então a gente vai entendendo a base da doutrina espírita nesse rumo que ele diz assim, rumo do bem eterno. Por que eterno? Alguém aqui tem curiosidade de saber quantas vidas eu tenho? Quem tem curiosidade de saber quantas vidas eu tenho? Tem não? Eu também não, porque eu sei quantas vidas eu já tive. Apenas uma. Várias existências. Então essa compreensão do que eu sou, espírito, é uma coisa que eu brinco muito com a juventude, faço essa pegadinha com eles, perguntam, quem tem espírito? Aí todos acham, sabido, levanta a mão, né? Digo, não, você não tem, você tem um corpo físico, você tem toda uma consciência do que a gente é, tudo muda de figura, tem as nossas concepções. Então o espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Os Espíritos dizem assim, que o Espiritismo veio desvelar, retirar os véus da ignorância.
aquilo que era proibido de saber, a doutrina espírita apresenta. Não sei se vocês já leram o livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que tem um filme, muito bom, por sinal, o filme também, é um dos filmes mais fiéis ao livro, que narra uma biblioteca dentro de um convento, que ela só era aberta a algumas pessoas, porque ela continha segredos que não poderiam ser revelados à humanidade, porque tirariam o poder da igreja. Na doutrina espírita, tudo pode. Agora, será que me cabe? É Paulo, né? Tudo posso, mas é isso, ele diz assim: o que eu não quero eu faço, o que eu quero eu não faço. E aí tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é necessário que a gente entenda esse doutrina espírita, que a gente não se perca em confusão, não, gente. Vamos analisar o que a doutrina espírita propõe para a gente de forma simples. Não vamos complicar. Tinha um professor de matemática que diz assim: tudo que simplifica, simplifica. É um filósofo, né? Professor de matemática, filósofo. Então a gente fica imaginando, ele complica tanto. Ele fala assim: a miopia mental, a gente bloqueia a nossa mente, deveria estar aberta a novas possibilidades. Eu discuto muito com algumas pessoas sobre a área mediúnica. A mediúnica tem que ser assim, gente. A codificação está aí, dos médicos está quase 150 anos de publicado. Muita coisa mudou, até inclusive com esses espíritos que estão lá no mundo espiritual, já encarnaram e desencarnaram. Então a gente precisa adaptar as necessidades ao que hoje o plano espiritual precisa estar no mediúnicos. Ela tende a mudar o seu procedimento, sim. Por isso que é movimento, a gente vai mudando as coisas, adequando a realidade. Já pensou se hoje na evangelização fosse igual como faziam comigo, quando eu tenho 63 anos, quando eu tinha 8 anos de idade? Se hoje a gente mantivesse a evangelização daquela época, os espíritos se desenvolveram, novas gerações apareceram, novos métodos tiveram que ser criados para atender essas demandas novas. Nós temos aqui os jovens fazendo atividade com as crianças. Que maravilha a proximidade de idade. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, portanto, ele finaliza com Jesus: sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Então, a responsabilidade da divulgação da doutrina espírita, que será a doutrina espírita amanhã, não cabe a Allan Kardec, cabe a cada um de nós. Então, o que será a doutrina espírita amanhã? O que fizerem deles os espíritas. Por isso esse alerta para todos nós que nos consideramos espíritas. E eu não gosto de falar: estou tentando ser espírita. Não. Se você está no centro espírita, você acredita nos pressupostos que a nos coloca, você acredita na crescidez, sobrevivência do espírito, mundos variados, habitados, ok, espírita. Eu não sou 100%. Como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Que ele procura domar as suas mais tendências. Está na busca, estamos todos buscando. Ninguém aqui é espírita bate pronto, estamos todos à busca dessa consciência do que é ser espírita. Eu espero que cada um de vocês me ajude nessa caminhada. Cada vez que eu encontrar, que eu estiver aqui, vocês vão dar uma dica que eu vou aprender. Ok? Boa tarde, bom final de semana. Em nome da direção da casa, apresentar os nossos agradecimentos ao Marquinhos, e a gente sabe que nada é por acaso. A presença dele nesta data tem muito a ver, né? O Dia das Crianças, com a oração que o Lepon está dedicando às crianças, por ele ser uma pessoa dedicada à evangelização e ligada muito às crianças. Ele nos traz e mostra a importância de nós sermos com a cabeça bem aberta e traz uma visão da doutrina bem otimista que deve ser, mostrando a oportunidade até daqueles que ainda permanecem no erro. E ela é sempre uma oportunidade e nos mostra
podemos a cada momento recomeçar. Então, meu amigo, que Deus continue iluminando você, continue nessa trajetória, e a casa está sempre aberta. Considere como sua. Feito isso, não está mais aqui, né? Ela gosta de bater o celular, aí ela fica lá de fora, você só está de fora. Fica ela atender o celular e sair do celular. Então, feito isso, eu venho reforçar os projetos sociais do Lepom. Tivemos a oportunidade na semana passada, exatamente na quarta-feira, a Polícia Militar teve a responsabilidade de fazer a Páscoa dos militares. E como nós convivemos com 4 religiões nesse provavelmente, cada dia foi feita uma e a quarta-feira fizemos a nossa. Então a gente está sempre buscando e trazer, implantar de uma forma consciente a religiosidade junto aos policiais militares, de uma função tão nobre, né, de cuidar de vida. Difícil, nobre e difícil. Nobre e difícil. E incompreendida às vezes, né? Que ela tem que sempre, às vezes, cercear a liberdade, a pseudo-liberdade. Muitas pessoas acham que pode fazer o que quer fazer. Nem sempre é assim. Então, que Deus continue iluminando e a gente, essa casa que foi criada inicialmente, voltada para os policiais militares, e graças a Deus a gente estendeu e passou das fronteiras. Hoje é uma casa aberta para os policiais militares e a sociedade como um todo. Feito isso, antes de final hoje, nós vamos fazer o passe coletivo em função das festividades que logo após a oração de encerramento faremos a distribuição dos brindes às crianças. Ok? Então, novamente, possamos nos recolher interiormente, antes convidar os irmãos passistas para posicionarem, para que possa transmitir o passe coletivo. Amigo Jesus, te agradecemos, amado Mestre, por tudo aquilo que nos proporcionou nesta tarde. A começar com a nossa vida, a este tempo do saber, a esse tempo da luz, para que possamos trocar ideias, obter novos conhecimentos e despertarmos a oportunidade de servir ao outro. Novamente inspirado no texto de abertura desta tarde, que possamos pegar a figura do filho pródigo e sermos aquele que possa orientar e conduzir aos executores do lar a sua volta, com aconchego, a orientação, o quanto a sociedade hoje sofre pela destruição da família. Que possamos, baseados no ensinamento da doutrina, nos colocarmos à disposição do mal para ser um mentor, para, dentro do possível, fortalecer e criar novamente a figura forte da família como mente orientador e formador de caráter. Por tudo isso, amado Mestre, te agradecemos. E mais uma vez nos colocamos à sua disposição para que possamos ser a nossa direita. Possamos desfraldar a bandeira da luz. Te agradecemos pela oportunidade de realizar mais uma reunião e em teu nome e tua glória. Vamos encerrar esta tarde. Boa tarde, gente. Venho dizer obrigada, amigo, por ter desvendado o dom
de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com o seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. E a sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter anunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. E a sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim, agora todo mundo puxando palmas. Digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter anunciado, pelo Espiritismo. Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter anunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.